Olá pessoal! Você não encontrará vestígios de corrosão na carroceria, mesmo em exemplares bem gastos, com exceção de carros mal restaurados após um acidente. Com o tempo, porém, o revestimento cromado dos elementos decorativos do case torna-se opaco e desgrenhado. E se aparecerem lascas e arranhões, o metal por baixo não enferrujará por muito tempo. Em geral, o corpo do S80 é forte e resistente à corrosão. Se você está totalmente satisfeito com o estado da carroceria, verifique como funciona a tampa do porta-malas. Abre diretamente com uma alça na própria tampa ou com um botão no interior. Se não abrir com botão, verifique os fios, eles geralmente se desgastam na dobra. Substituir a fiação localmente é barato. Acontece que o motivo está no mau funcionamento do próprio botão. Geralmente é substituído por um novo. A incontinência progride com a idade. Ao mesmo tempo, certifique-se de que os vidros elétricos estejam funcionando de maneira confiável. O fato é que o S80 possui guias metálicas fracas, que com o peso do vidro, com o tempo começam a entortar e empenar. No entanto, você não deve se desesperar muito com isso, nossos culibins aprenderam a reparar esse mecanismo. Mas se você não tem esses amigos, terá que comprar uma unidade elevatória completa, e é melhor da versão reestilizada do 80, onde esta peça ficou mais resistente e confiável. As luzes e faróis dos sedãs costumam soar, e essa doença progride com a idade. O tratamento é muito simples, substituindo a vedação de borracha do vidro do farol por fita butílica do fabricante ou seu análogo Abro WS904. E isso é tudo, você só vai se lembrar da ótica suada. Verificado. Com o tempo, as fechaduras servo-operadas falham e são muito caras para substituir. Mas, novamente, nossos artesãos aprenderam como consertá-los. Ao comprar um 80 usado, não tenha preguiça de olhar também por baixo do capô. No S80, o reservatório da direção hidráulica costuma vazar, e isso é uma doença do carro. Mas não tenha pressa em procurar um novo, pois ele também irá vazar em breve. Portanto, substitua apenas por uma peça que foi instalada no sedã após a reestilização, de preferência junto com o tubo. Você pode até usar um usado, mas apenas modernizado. Não existem muitos pontos fracos nos equipamentos elétricos. Por exemplo, o isqueiro nas partes dianteira e traseira da cabine falha. Substitua o fusível necessário e o problema estará resolvido. Os sensores de posição do virabrequim e do eixo de comando, velocidade de marcha lenta e sensores de fluxo de massa de ar estão com defeito. É verdade que isso não tem caráter de epidemia e aparece esporadicamente. Mas todos os 80, mais cedo ou mais tarde, perdem a voz da sirene de alarme padrão devido ao fato de as baterias embutidas ficarem inutilizáveis e começarem a vazar, inundando a placa eletrónica com ácido. Normalmente, os proprietários selecionam baterias com parâmetros semelhantes e o problema está resolvido. O interruptor de modo do ventilador do aquecedor pode ficar deprimido e, com o passar dos anos, a bobina de aquecimento do assento pode queimar, bem como as lâmpadas de iluminação externa e as luzes da placa. Além disso, a maioria dos problemas elétricos ocorre devido à umidade e à corrosão. Quanto aos motores, a unidade mais popular é o 5, de 2,5 litros com turboalimentação com capacidade de 200 ou 231 cavalos, após restyling. Em geral, o motor dos suecos revelou-se um sucesso. Portanto, é necessário estabelecer como regra limpá-lo periodicamente, a cada 25,000 a 30,000 km. Ao mesmo tempo, é aconselhável lavar os bicos injetores e o conjunto da válvula borboleta. O fato é que todos os motores Volvo exigem qualidade do combustível, e o ponto fraco dos motores é a válvula borboleta. A princípio, produzido pela italiana Magneti Marelli, incomodava bastante os proprietários do S80 com seus caprichos. No entanto, você pode instalar uma nova unidade Bosch que apareceu no motor após o restyling de 2009. Pelo menos não há problemas com ele. A distribuição do motor possui correia dentada, que deve ser trocada a cada 90.000 km. A turbina dura bastante tempo, geralmente dura até 250 a 300.000 km. É verdade que pouco antes disso seu corpo começa a suar gotas de óleo. Para garantir que o turboalimentador viva com segurança até a velhice, instale um turbotemporizador no motor. Se você não tiver um, deixe-o funcionar em marcha lenta após uma carga pesada. O motor de 3,2 litros e 6 cilindros possui uma corrente metálica no mecanismo de distribuição, cuja vida útil é de pelo menos 200.000 km. Nos 6 superalimentados de 3 litros, o turboalimentador dura 250.000 km ou mais. Em ambos os R6S você precisa monitorar a temperatura, pois eles são altamente carregados de calor.
O mesmo pode ser dito do carro-chefe V8 de 4,4 litros. Em todos estes motores, os radiadores, incluindo o ar-condicionado, devem ser limpos a cada 2 anos. No entanto, isso se aplica a todas as unidades de potência. Em risco para os motores a gasolina estão as bobinas de ignição individuais, conversores, junta do coletor de admissão, sensores de oxigênio e fluxo de massa de ar, suportes do motor, conjunto da válvula borboleta e bicos de injeção. Todos os motores consomem óleo em um grau ou outro. Além disso, o consumo de 500 gramas por 1000 km é considerado a norma para as empresas. Nos motores a diesel, assim como nos motores a gasolina, a válvula EGR fica suja periodicamente. Se você não quiser gastar dinheiro em peças novas e caras, limpe a válvula e seu tubo de sujeira e fuligem a cada 60,00080,000 km. Nas megacidades, o filtro de partículas entope rapidamente, o que será indicado por um sinal de controle no painel. Nesse caso, você precisa dirigir em velocidade média por cerca de algumas horas em uma estrada secundária. Neste modo, o filtro entupido com produtos de combustão limpa-se sozinho. A manutenção periódica também será necessária para transmissões automáticas, Volvo S80 com transmissão manual. O sedã executivo foi equipado com vários tipos de transmissões automáticas de 6 velocidades, modificações da transmissão japonesa Aisin AW5051 Avos e AW50A55, 51 e algumas versões da caixa de câmbio GM4T65EV, GT e M56, que foram emparelhados com 6 em linha. As unidades ganharam a reputação de não serem as mais confiáveis. A principal razão pela qual foram classificados como não confiáveis foi o superaquecimento regular devido a falhas de projeto. Porém, durante o tempo em que foram instaladas no S80, as caixas foram modernizadas diversas vezes. E as versões mais recentes da transmissão automática tornaram-se visivelmente mais confiáveis. Além disso, os revendedores, ensinados pela amarga experiência, passaram a recomendar a troca dos óleos da transmissão automática a cada 60.000 km, que antes eram considerados isentos de manutenção durante toda a sua vida útil. Aliás, após a segunda reestilização em 2013, surgiram no arsenal do modelo novas transmissões automáticas de 8 marchas produzidas pela ZF, que ganharam a reputação de serem isentas de problemas. Após 150.000 km, preste atenção às rodas motrizes. Se sentir fortes vibrações ao acelerar ou em velocidade, e se ouvir um estrondo ao partir parado com as rodas totalmente giradas, ligue imediatamente para o centro de serviço para substituir as juntas homocinéticas externas. Ao mesmo tempo, verifique o estado da granada interna. A essa altura ela geralmente está no fim de sua vida útil. Você também pode comprar uma peça não original. Há muitas ofertas no mercado, mas é melhor encontrar uma original. A experiência mostra que uma granada de marca dura muito mais do que uma não original. O sistema de tração integral com embreagem eletromagnética Roldex é testado pelo tempo e muito confiável. No entanto, a manutenção oportuna prolongará a vida útil das caixas de câmbio, da caixa de transferência e da própria embreagem. As unidades devem ser lubrificadas a cada 60,000 a 80,000 km. Após uma corrida de 150.000 km, as travessas do eixo de transmissão e o rolamento da suspensão irão lembrá-lo de si mesmos. Aproximadamente o mesmo período pode ser considerado crítico para o chassi. A partir desta corrida, começarão as primeiras substituições significativas na suspensão independente, quando os braços de controle dianteiros e os amortecedores forem solicitados a se aposentar. O que queremos dizer é que com uma abordagem equilibrada você pode economizar significa. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.